Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, o podcast de política aqui do Opinião CE. Sou Rodrigo Rodrigues, o hosting da nossa conversa, o editor multimídia aqui da casa. Aqui ao meu lado, Delano Rios, editor-geral. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje o tema tem coisa para render, viu, Delano? Já estava rendendo antes da gente começar a gravar, né, Rodrigo? A gente gravou meia hora antes. Isso. A gente recebe aqui a mesa, né? Tem um prazer de receber aqui a mesa o vereador de Fortaleza, Soldado Noélio. Então seja muito bem-vindo. Vereador agora, né? Mas já foi deputado estadual, já foi candidato a deputado federal também, volta à Câmara Municipal de Fortaleza. Então, em nome do Grupo Opinião CE, quero agradecer a sua participação aqui no jornal. Agradecer ao Grupo Opinião pelo convite, agradecer Rodrigo, Delano, pela oportunidade de a gente poder conversar aqui, bater um papo, falar sobre Fortaleza, falar sobre o nosso país, sobre o Ceará, sobre política. Estamos à disposição. Tem assunto, né? Tem um bocado. Para fazer uma breve apresentação, né, o Noélio da Rocha Oliveira, conhecido como Soldado Noélio, é natural de Caucaia, na Grande Fortaleza, né, e desde jovem estabeleceu uma forte conexão com a capital cearense, onde se dedicou aos estudos e também ao trabalho, né? Na Polícia Militar, o Noélio destacou-se por sua liderança e compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores da segurança pública. Aí vamos lá, em 2016 foi eleito vereador de Fortaleza pelo PR, né, o Partido da República, com 7,5 mil votos, mais de 7,5 mil votos, tornando-se o vereador mais votado do partido na época. Em 2018 foi eleito deputado estadual pelo PROS, né, conquistando 24.591 votos, ampliou a sua atuação política em 2022, quando se candidatou a deputado federal pelo partido, né, obtendo uma votação expressiva de 42.693 votos e ficando como suplente naquela oportunidade. Agora, em 24, retornou à Câmara Municipal de Fortaleza, sendo reeleito vereador com 6.851 votos pelo União Brasil. Agora é um vereador do União Brasil. Então, mais uma vez, grato aqui pela sua participação no jornal. Queria que o senhor começasse justamente fazendo um balanço, né, uma avaliação desse início de mandato na Câmara Municipal, que nasce com uma nova configuração, né? Virou de cabeça para baixo a Câmara. Então, como é que está esse início de mandato? Olha, Rodrigo, eu já fui vereador em 2016, como você já falou aí, né? Fui eleito em 2016 vereador de Fortaleza. Fiquei 2 anos, já fui depois candidato a deputado, passei 4 anos como deputado e passei 2 anos fora da política porque eu fui candidato a federal, é mais difícil. Acabei ali, quase dobrei a votação, mas é mais desafiador, a gente não conseguiu a eleição e voltei agora como vereador. Então, assim, essa volta para a Câmara, né, sempre que você é político e sai da política, é um desafio, né? Muitas vezes quem sai, às vezes não consegue mais voltar, porque é difícil, o jogo é difícil. Essa eleição, para mim, foi assim, a mais desafiadora, porque eu sabia que se a gente não conseguisse vencer, praticamente seria decretar que a gente estaria fora. E a gente conseguiu voltar numa chapa bem competitiva, onde tinha lá o neto do prefeito de Maracanaú, que era um cara muito forte. Inclusive, foi muito bem votado também, que é o Renê, que hoje está lá comigo também, como vereador. Então, assim, voltar, a gente volta com mais maturidade. Quando eu fui eleito a primeira vez, eu achava que ia chegar na Câmara. Foi parecido quando eu entrei na polícia. Você entra na polícia, você acha que você vai resolver todos os problemas do Estado. Você vai pegar uma arma, coloca na cintura, vai pra rua e vai acabar com a violência. Então, na política, eu entrei meio com esse sentimento, achando que ia resolver tudo. E quando você chega, você vai entender como funciona toda a política, que é uma divisão de poder, onde tem os vereadores, o prefeito, deputados estaduais, federais, senadores. Então, assim, é preciso um diálogo constante para você conseguir construir alguma coisa efetiva de fato, mas você acaba também, de toda forma, conseguindo ajudar muita gente, porque o mandato ele abre muitas portas e você, no dia a dia, acaba ajudando a minimizar a dificuldade de algumas pessoas. Então, estamos lá com mais maturidade, mais experiência, entendeu? Então, acho que esse mandato vai ser mais produtivo. E esse começo, o senhor avalia como sendo positivo, né, nesses primeiros meses, né? Assim, a gente começou na primeira sessão, foi uma sessão extraordinária, a gente conseguiu aprovar o fim da taxa do lixo, que era uma coisa que estava incomodando muito a cidade, então já foi um ponto positivo, né? Então, já avalio como uma coisa boa, né? E a gente tem várias propostas. Eu peguei uma ideia do capitão lá em Maracanaú, o capitão foi secretário, o capitão Wagner, foi secretário de saúde de Maracanaú, e ele implementou lá um projeto onde a prefeitura ela ofereceu, através da Secretaria de Saúde e em parceria com a Secretaria de Educação, ofereceu para todos os alunos da rede pública de Maracanaú o exame oftalmológico para identificar crianças que eventualmente tenham problema de visão.
né? E isso foi feito um exame em todos os alunos da rede pública de Maracanaú e, ao detectar problemas visuais, a prefeitura deu o óculos para essas crianças, pago pela prefeitura. Então, acho que é uma ideia muito boa. A gente está trabalhando aqui com a prefeitura para defender a implementação desse projeto em Fortaleza, né? Para fazer isso para quê? Porque tem muitas... O que se identificou em Maracanaú? Que muitas dessas crianças elas tinham dificuldade no aprendizado por conta do problema de visão. Você não enxerga, como é que você vai, né, ter a mesma a condição de aprendizado de uma pessoa que, né, que está enxergando bem sem você enxergar. Então, eles perceberam que ao dar o óculos, as notas de todas as crianças que receberam melhoraram. Né? E depois eles iniciaram outro projeto que foi também os exames auditivos em toda a rede pública, identificando crianças com problema de audição, baixa audição, e dando o aparelho, a prefeitura comprando e tal. Então, assim, tem muita coisa boa que dá para fazer. Então, acho que... Esse projeto ele já foi protocolado? A gente apresentou esse projeto, inclusive ele já começou a tramitar. Mas o mais importante que o próprio projeto, porque é um projeto de indicação, né, uma sugestão, na verdade, ao prefeito, é o diálogo com a gestão para poder fazer isso se tornar realidade. Porque muitas vezes você apresenta 1000 projetos de indicação, chega do gabinete do prefeito, ele não bota em prática, então não adianta muito. Né? Então isso é uma coisa que a gente quer defender ao longo desse mandato. Também a questão da defesa de que a gente tenha escola cívico-militar que Fortaleza e Maracanaú tem. Os pais adoram. Então, assim, há uma briga muito grande dessa história da questão da direita e da esquerda, muito mais ideológica do que realmente uma avaliação do modelo, né? Então, assim, quando a gente defende a escola cívico-militar, a gente não está defendendo uma universalização da escola cívico-militar, a gente está defendendo que o pai e o aluno que quer estudar numa escola cívico-militar, ele tenha a oportunidade de escolher, né? Então, se nós temos em Fortaleza... não sei exatamente, mas vamos lá que tem 300 escolas, 400 escolas, não sei o tamanho hoje, não peguei esse dado ainda exato da quantidade de escolas de Fortaleza, mas se a gente tiver ali, por exemplo, uma escola cívico-militar em cada regional, são 12. Não, eu não gosto da escola cívico-militar, não tem problema, você matricula o filho numa escola convencional sem problema nenhum, mas para o pai que gosta, que acha que esse exemplo é válido, inclusive nós temos excelentes resultados tanto no Colégio da Polícia Militar, em Fortaleza, como no Juazeiro, no Colégio do Bombeiro. Então, assim, inclusive escola no modelo cívico-militar particular, em Fortaleza tem hoje, né? E a briga é grande por vaga lá. Então, que a gente possa dar oportunidade para o pai e para o aluno que quer ter essa oportunidade. Então, assim, a gente vai com mais maturidade, mais experiência, eu acho que vai dar um resultado melhor. No caso dessa, desculpa, no caso dessa proposta em específico, como é que está a situação na Câmara? A gente apresentou a primeira, ela está tramitando, foi para as comissões, porque todo projeto tem que passar, né, nessas comissões. O segundo projeto, a gente está agora finalizando para apresentar, que é o da Escola da Defesa da... Eu já fiz esse projeto quando eu era vereador a primeira vez, em 2016. 17, na verdade. Eu fui eleito em 16, mas assumi em 17. Da escola, defesa da escola, de uma escola da Guarda Municipal. É cívico-militar. Né? Eu já fiz esse projeto. Na época não foi implementado, mas agora eu quero trabalhar utilizando essa experiência, maturidade política, para construir um diálogo com a gestão para poder tentar de fato fazer com que isso se execute. Né? Que eu conversei com o líder do prefeito lá e disse o seguinte para ele, que o prefeito ele é do PT. Eu sou de direita, né? Eu sou de direita. Né? É como se fossem ali meio que uns opostos. Mas eu fui eleito para ajudar a cidade e ele foi eleito para ajudar a cidade. Eu acho que até uma sinalização da própria prefeitura e do prefeito para o cidadão de Fortaleza, quando ele permite a implementação da escola cívico-militar em Fortaleza, ele está dizendo que ele não está governando só para uma linha ideológica. Eu estou governando para a cidade. E na cidade tem gente que pensa diferente. Então, mesmo que não concorde, tem excelentes resultados. É só pegar os resultados do Colégio da Polícia Militar. É só pegar, entendeu? Então, assim, não tem. Então, acho que é uma oportunidade que o próprio prefeito vai ter de mostrar essa maturidade e de dizer assim para a cidade, olha, a linha ideológica do meu partido é contra isso aqui, mas eu sei que eu não governo só para quem é de esquerda, eu não governo só para quem vota no PT ou para quem vota nos partidos de esquerda, eu governo para a cidade, e a cidade quer.
Né? Pra vocês terem uma ideia, na época da eleição, a candidatura do capitão contra o Sarto a prefeito, nós fizemos uma pesquisa sobre a escola cívico-militar. 80% do cidadão de Fortaleza é favorável à escola cívico-militar. 80%. Como é que nós não vamos dar oportunidade para o cidadão de Fortaleza, o pai que quer matricular o seu filho numa escola como essa? No caso, começaria com uma... O importante é a implementação. A construção vai depender de outras coisas, vai depender de recursos, por exemplo. Né? Então, você precisa ter algum recurso para iniciar. Né? O custo é menor, porque você vai pegar uma escola que já existe e vai mudar o modelo. Né? Então, você não precisa necessariamente construir uma nova escola. Goiás fez isso. São já dezenas de escolas cívico-militares. No estado já tem. E não dá nem para dizer, é porque meu partido é o PT, não gosta, porque o Elmano é do PT e o governo do estado tem. Né? O governo do estado tem o Colégio da Polícia Militar em Fortaleza e em Juazeiro, e também tem a cidade de Maracanaú também tem escola cívico-militar, e todas com excelentes resultados, todas. Eu vou só contar rapidamente um relato do que aconteceu lá em Juazeiro. Eu fui visitar, conversei com os professores e com pais de alunos. Quando anunciaram que a escola de Juazeiro ia se transformar numa escola cívico-militar, um professor dizendo para mim que os professores se juntaram e estavam combinando de entregar os cargos e pedir para sair da escola. Aí alguém pegou e disse, não, vamos dar uma oportunidade, vamos ver como é que é, e se realmente for ruim, a gente pede para sair. Vamos dar uma oportunidade para não ser também tão ríspido, tão bruto na decisão. Decidiram testar. Testaram, todos adoraram, ninguém quer mais sair da escola cívico-militar. Os professores, que eram contra. Os pais todos apaixonados, e assim, tem algum caso de algum aluno que não gosta? Tem. Aí esse aluno ele pode ir para outra escola, vão ter tem muito mais escola que não é cívico-militar do que cívico-militar. Então não vai faltar escola para ele estudar, né? Mas para quem gosta é bom ter a oportunidade, até também porque é uma coisa que dá resultado. Comprovado. Você pode pegar os dados das escolas, elas trabalham muito com a questão da disciplina, entendeu? Do respeito. Eu acho que isso está faltando na nossa sociedade. Vereador, o que você está falando desse projeto aí? Eu fiquei curioso agora. Assim, qual é o ganho que, por exemplo, uma corporação tem, ela tendo associação com um modelo de escola desses? Aí pensando, claro, que a gente, nas experiências que a gente já tem, né, que é o caso dos bombeiros, o caso da polícia, o que a corporação ganha ela participando de um projeto como esse? O principal ganho é o reconhecimento público, social, da própria população que, dentro dessas escolas, você vai ter lá filhos de cidadãos que moram na cidade toda. Né? Imagina Janguruçu, um bairro extremamente pobre, né? Uma situação de vida difícil. Então o aluno entra na sala de aula e ele vê que o policial é um ser humano como ele, que é um cara que respeita e é um cara que está ensinando ele a ser uma pessoa melhor. Lembrando que o policial, ele não é o professor, né? Eles são monitores nas escolas. Os professores são professores da rede pública normal, entendeu? Da Secretaria de Educação do município ou do Estado, né? Ou do Estado. A não ser que o policial tenha passado no concurso de professor, que é um direito dele, né? Hoje tem a lei do acúmulo de cargo, mas os professores, se você, por exemplo, no Colégio da Polícia, todos os professores são professores da Secretaria de Educação do Estado. Os militares que estão na escola, eles são monitores, são orientadores, né? Eles não ficam dentro da sala de aula dando as aulas, não. Então, essa proximidade, esse reconhecimento social dos pais, dos alunos, das famílias, então gera uma interação da comunidade com a segurança pública, com os policiais. No caso, existe uma demanda também da categoria para isso, porque se você pega na Polícia Militar, não é que o filho ali vai ser beneficiado, mas tem hoje tem um percentual de vagas. Mas assim, a nossa defesa não é necessariamente para a questão do percentual de vagas. Inclusive, isso pensando a nível de município, o próprio prefeito ele pode definir qual é esse percentual, né, de vagas para filhos, por exemplo, a Guarda Municipal. Vamos deixar um percentual de vagas, não tem problema. Ele pode definir qual é esse percentual. Isso não é o mais importante da ideia. O mais importante da ideia é o resultado que a escola dá. As escolas cívico-militares, a nível de Brasil, elas, em geral, elas dão excelentes resultados. Se você pegar uma escola como o Colégio da Polícia Militar, o índice de aprovação no Enem são índices altíssimos, comparados com as melhores escolas particulares de Fortaleza.
com as melhores escolas particulares de Fortaleza. Aí assim, como é que você vê tanta dificuldade de implementar, né, um projeto como esse? Lá em São Paulo, o Tarcísio acabou de anunciar que vai aumentar a quantidade de escolas cívico-militares também. Vereador, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou de um ponto da questão do diálogo e tudo, dessa perspectiva, inclusive, de apressar um plano desse e realmente ter uma abertura, né, digamos assim, da prefeitura. Na eleição municipal, tinha uma discussão ali duas discussões ali que eram duas experiências que eram bem distintas, né, assim. O ex-prefeito Sarto, ele reclamava muito da questão do diálogo, dizia que não conseguia, não sei o que, aquela coisa. O capitão Wagner já dizia que, quando, inclusive, da sua experiência como secretário de saúde, tinha uma relação, inclusive, boa com a secretária de saúde do estado, era recebido, conseguia estabelecer parcerias, apesar de estarem, né, em grupos, né, fazendo grupos políticos diferentes, né? Qual é o caminho aí para você não ser da oposição e ao mesmo tempo você não ser só o cara que digamos, que bate, que critica, que cobra, mas que não consegue chegar também nessa parte propositiva, né? Olha, é um desafio. A política sempre ela vai ser um desafio quando você fala da questão da procura e busca do diálogo, porque o diálogo ele só existe quando as duas pessoas querem dialogar. Se só uma quiser, não vai existir diálogo, né? Tipo, por exemplo, hoje eu solicitei uma reunião com o governador do estado para discutir sobre questão de segurança pública, porque isso afeta a cidade de Fortaleza, né? Eu sou vereador, eu trato com o prefeito sobre a guarda municipal, segurança municipal, mas as decisões políticas do governador vão influenciar no resultado de segurança na capital. E eu pedi uma reunião, a gente não tem resposta. Ah, Noélio, mas é porque você pediu agora, você assumiu um mandato recente. O deputado Sargento Reginaldo, que é meu amigo e aliado político, pediu reuniões com o governador desde quando ele foi eleito. Em 2023, assim que ele assumiu, ele pediu a reunião. 2023 inteiro, 2024 inteiro, estamos em 2025, já agora pertinho de abril, né? Em abril, e não tem uma data para o governador atender um deputado estadual. Então, o diálogo ele precisa de duas pessoas que queiram dialogar. O capitão, ele conseguiu construir lá em Maracanaú esse diálogo. Eu acredito que ele tratou direto com a secretária de saúde e ela quer dar resultado, acabou respondendo ao capitão e foi muito bem tratado. Eu acho que o capitão foi inteligente de não procurar direto ao governador e procurar a secretária de saúde na época. Com relação ao Sarto, eu não acho que o Sarto não tentou dialogar, né? Eu acho que ele tentou. Eu acho que foi de fato um boicote da gestão do Elmano à prefeitura para prejudicar o desempenho do Sarto. Não estou defendendo o Sarto, é o que eu enxergo, né, entendeu? Não estou defendendo o Sarto. Não tenho procuração, nem é o meu interesse, mas a gente está conversando sobre política e é o que eu enxerguei. Que o grupo do PT, o Elmano, o governador, o Camilo, eles boicotaram a gestão do Sarto para que realmente ela tivesse dificuldades, para usar essas dificuldades durante o período eleitoral. Tanto é que logo ao final do mandato do Sarto, que o Evandro assumiu, imediatamente o governador já anunciou 80 milhões para o JF, sendo que o Sarto já dizia há mais de um ano antes, lá na época da eleição ainda, mais um ano e meio atrás, que o governo estava cortando o repasse do JF. Ora, o governador não sabia que o JF tinha problema? Todo mundo sabe. Qualquer cidadão do Ceará já tem algum amigo que passou pelo JF. Então o governador não sabia e só soube agora que o Evandro assumiu. Entendeu? Assim, qual foi a linha? O governo mandava uma quantidade de recursos. O governo cortou recurso. Cortou. Aí, cortou, piorou. Quando chegou na gestão, o Evandro assumiu, o dinheiro apareceu. Entendeu? O problema já existia. Esse dinheiro não apareceu agora do nada. Então, enfim, eu acho que foi uma questão de uma decisão do governo de boicotar de fato a gestão do Sarto. Eu acho que o Sarto errou muito, né? O Sarto, quando ganhou a eleição, desapareceu. Em 2020, o Sarto ganhou da gente, né? O capitão era o meu candidato a prefeito. O Sarto ganhou e sumiu. E eu fui vereador, como eu fui vereador em 2017 e 2018, eu conversava com os vereadores, eu tinha me tornado deputado, mas eu ainda conversava com os vereadores. A amizade continuou. E os vereadores da base do Sarto não conseguiam falar com o Sarto. Entendeu? Então o Sarto errou. Então acabou pagando a conta desses erros e assim, bola pra frente, né? Agora mudou, a gente tem que trabalhar. O prefeito hoje é o Evandro, eu sou oposição ao Evandro,
mas eu tenho buscado construir uma ponte para que eu possa mostrar os problemas e eu possa ser ouvido, né? Então, tenho buscado ter essa postura um pouco mais equilibrada, mas se for necessário também a gente usar mais a força para tentar atrair um resultado, né? Então, uma coisa muito ruim que eu vi agora foi a questão do reajuste, né? O governo do estado deu reajuste para o servidor da inflação, que é o básico, né, para manter o poder de compra do servidor, e a prefeitura, infelizmente, não deu. A prefeitura está propondo um reajuste de 2%, pagando os outros 2,8% em dezembro, sem retroativo. Uhum. Já estão anunciando aí o aumento da conta de luz. Aí, quando vem o aumento da conta de luz, ele não vem a inflação, não. Não vem 5%. Vem 10%, 15%. Né? Todos os aumentos que a gente vai vendo. Vamos lá, uma bandeja de ovos que você comprava de R$15, agora você está comprando de 25, 20 e pouco. Remédio. Você vai olhar, aumenta 30%, 40%. E a inflação, quando você vai ver o que você vai receber de reajuste, é 5%. Né? Então tá pesando no bolso. Eu acho que essa é a maior dificuldade hoje do PT, né? Um partido que na campanha prometeu cerveja para todo mundo, picanha para todo mundo, e agora as pessoas não estão conseguindo comprar nenhuma carne com osso, que dirá uma picanha, né? Então isso pegou muito mal. E hoje o PT, né? Eu tô até mudando o assunto, mas eu vou falando aqui. O Lula, ele hoje está amargando uma queda no Nordeste em geral. Eu tive acesso a uma pesquisa do Rio Grande do Norte, aqui vizinho, onde o PT está com um índice de reprovação maior do que o de aprovação no Nordeste. Uhum. No Nordeste. Mas é isso mesmo, no cenário nacional a gente observa. Outras pesquisas vão mas na assim, mesma quando linha, você fala do Sul, já era normal a reprovação, a direita ser mais forte no Sul, você fala São Paulo, Minas Gerais, etc., né, ali Rio Grande do Sul, é normal, já era uma coisa que é esperada. Agora, aqui no Nordeste, quando você olha o mapa da eleição do Lula, do PT, o Lula ganhou com 60%, 65%, 70%, 70% e pouco. E hoje, em 2 anos, você já mostra que houve uma queda absurda. Sim. E eu não estou percebendo saída. Por quê? Porque a única saída que eu vejo para o PT seria mudar a forma de governar. Mudar, né, a questão de reduzir gastos, de organizar a economia, a questão fiscal do país, e ele não vai fazer, ele dá, assim, você percebe que eles gostam de gastar. É gastar e criar imposto, gastar e criar taxa, gastar... Não, eu quero construir mais, mas eu não quero apertar o cinto, eu quero criar um novo imposto para eu poder gastar mais e luxar, né? E luxar. Então, não estou conseguindo encontrar essa saída para o PT. Que a saída seria essa, mudar para a economia melhorar. Como é que a economia vai melhorar se as posturas são iguais? Não vai mudar. Então, a tendência até a eleição é que ou continue do jeito que está ou piore, se não mudar a postura. Vereador, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor entrou na vida política partidária em 2016. Foi. Através do convite do capitão. A gente vai fazer 10 anos ano que vem. Né? Já vai cumprir 10 anos já dessa vida política partidária, né? Porque eu falo partidária porque política já existia também, né? E aí o senhor traz na sua trajetória uma pauta que é extremamente cara para a população. Acho que é o maior problema que a gente vive, talvez esteja ali em nível mundial, para mim, né, a questão das mudanças climáticas. Em nível nacional aqui, sem dúvida nenhuma, a questão da segurança pública, que a gente percebe, né, muito claramente as dificuldades que a gente tem. Nesse período de 10 anos, o senhor, que é uma pessoa que vem da categoria, né, vem representando essa categoria, como é que o senhor percebe essa mudança de debate política, né? Como o senhor falou, efetivamente, porque às vezes a gente tem uma discussão muito genérica no sentido de um lado fala para gravar para as redes sociais, aí o outro lado vai lá e fala para gravar para as redes sociais e não resolve, né? E como é que o senhor percebe essa evolução ou involução no debate? O problema da segurança, há 10 anos atrás, vou falar 15 anos atrás, a gente aqui vivia numa tranquilidade muito maior, né? A violência não era do jeito que está hoje.
o que eu percebo é que a direita e a esquerda, elas cada uma se abraçam muito mais a um tipo de debate. Eu vejo muito mais, eu sou de direita, e eu vejo muito da direita as pessoas falarem muito na repressão, né? Pressão de repressão. E eu vejo muito a esquerda falar do trabalho, da questão do social. E muitas vezes, não todos, mas um ataca o outro lado nesse ponto de vista, sendo que os dois estão certos. Ah, tu tá aí em cima do muro. Não, não é. Não é. É o seguinte, é porque imagine que Fortaleza amanhecesse amanhã, né? Amanhã pela manhã, com as melhores escolas, acesso à cultura, esporte na comunidade, as pessoas com a renda melhor, né? Tudo que a gente imagina para ter um IDH, um índice de desenvolvimento humano melhor. Amanhã, é amanhã mesmo que eu estou falando. Aí quer dizer, então, que amanhã o traficante lá da Barra do Ceará do Pirambu, ele abre a porta e olha para fora e vê a escola, as crianças, aí diz assim, pronto, agora tem escola no bairro de qualidade, agora tudo melhorou, vou fechar as portas da bocada aqui e vou tacar fogo nessa droga e não vou mais vender droga. É assim que vai funcionar? Não é. Então, para esse traficante, é preciso repressão mesmo. Não tem outro caminho, repressão. Mas se a gente pensa no futuro e quer que essas crianças de hoje não entrem no crime, aí a gente precisa do social. Então precisa trabalhar tanto a parte do social e simultaneamente, repressão, força, repressão, Estado presente e o trabalho social. A gente consegue diminuir imediatamente com a repressão agora e a gente consegue ajudar no futuro, médio e longo prazo com o social. Show de bola, entendeu? Eu consigo ter claramente essa visão e continuar, e sou um cara de direita. O nosso país está extremamente atrasado no debate de segurança pública. O presidente veio aqui há poucos dias e falou que não quer ver o nosso país, a nossa república, se transformar em uma república de ladrão de celular. Olha, a gente tem que refletir sobre o que ele disse. A gente está aqui, eu visitei essa semana um bairro chamado Planalto Ayrton Senna, onde tem uma comunidade chamada Quadrado. Lá são mais de 50 casas abandonadas, pessoas que foram expulsas pelas facções. Mais de 50 pessoas lá. Mas também tem comunidade lá no Vila Velha, que foi abandonado, lá no Janguru Sul e vários outros bairros, e na região metropolitana e interior. Pessoas expulsas das suas casas. São exilados, não de das guerras mundiais, exilados das facções, fugindo do crime. E ninguém fala sobre isso. Aí nós temos agora as facções querendo dominar a quem vai poder comercializar a internet, os provedores de internet fechando as portas. E o nosso presidente está achando que o problema do país é só o ladrão de celular. Sabe, é uma desconexão absurda da realidade do que a gente está vivendo aqui para o discurso do que ele está expressando como se fosse esse o nosso problema. Enfim, mas eu vou, para finalizar essa questão da segurança, eu acho importante eu trazer um argumento, e eu peço que, sabe, às vezes a gente está ouvindo sem ouvir, né? Que dê um pouco mais de atenção, você que está vendo aí de casa, um pouco mais de atenção para isso que eu vou falar agora. O nosso Código Penal, ele foi construído na década de 40. As leis, né, que definem a pena dos crimes na década de 40. A pena era 30 anos, pena máxima no Brasil, quando ele foi construído. Só que na década de 40, a expectativa de vida do povo brasileiro era em média de 45 anos de idade. É assustador. Quando eu fui ver isso, esse dado, eu duvidei. Quando um advogado me falou isso, eu não acredito. Eu fui pesquisar. Pode pesquisar. Expectativa de vida do Brasil na década de 40. A média de 45 anos de idade. Imagine um cara de 18 anos que pegou uma pena de 20 anos. Não estou botando nem a de 30, estou botando uma de 20. Se a expectativa de vida era de 40, ele está com 18, passa mais 20, era praticamente uma pena de prisão perpétua. Lá na década de 40. Só que agora a nossa expectativa de vida é 75 anos. E as leis, elas continuam... aumentou, foi para 40 anos, não era 30, foi para 40, mas está longe da proporção do crescimento da expectativa de vida. E não se contabiliza a série de benefícios que foi aprovada na legislação brasileira para soltar o povo. Vamos criar aqui a tornozeleira, vamos botar aqui a audiência de custódia, vamos pegar a pena de 4 anos e vamos permitir que o delegado lá da delegacia já arbitre a fiança e o cara vai embora. O cara era preso com a arma, ele ficava preso. Tinha que esperar o juiz decretar a liberdade dele, ele passava às vezes 3 meses preso. Aí agora o que é que acontece? O delegado lá na delegacia dá uma multa, um salário mínimo, o cara é solto. Sabe o que é que acontece? Aquele cara, ele já fez 10 assaltos com a arma, 20. Aí um dia
Ele saiu para roubar e foi preso com a arma. Aí ele pega e faz o que acontece com ele? Vai na delegacia e paga uma fiança. Rapaz, o cara sai sorrindo. Então, a impunidade no Brasil, ela é assim, absurda. É só olhar os números de reincidente. A entrevista que uma capitã da polícia deu lá para uma TV aqui no nosso país, mostrando a ficha criminal de um indivíduo que tinha sido preso uma semana antes. 16 crimes. E solto. Noélio, abordei um vagabundo lá no Parque Solidário na Calcaia, quando trabalhava lá. O cara respondia 9 homicídios. O que é que tá fazendo solto? Como é que um cara mata uma pessoa, fica solto? Mata 2, continua solto. Mata 3, solto. Mata 8, solto. Matou 9, tava solto e eu abordando o cara solto. Tá entendendo? Amigos meus, pô, Noélio, cara, eu prendi o cara 2 vezes no ano, o cara sai, o cara responde 15 crimes. Eu prendi o cara 2 vezes nesse ano, o cara sai na audiência de custódia. É um enxugar de gelo. Então tem que mudar a lei e acabar com a hipocrisia. Porque, meu irmão, com todo respeito, meu amigo, você que é de esquerda, mas a esquerda tem uma hipocrisia grande. Eu quase fico com vontade de falar palavrão, mas eu vou ser respeitoso aqui. Sabe por quê que a hipocrisia é grande? Porque a esquerda, sempre quando você fala de pena, pena não resolve, pena não resolve, pena não resolve. Certo. Aí vamos lá. O que fez com o crime de homofobia? O que foi que fez? Aumentou a pena. Aumentou a pena. Não. Vamos botar aqui, equiparar, vamos tornar um crime hediondo, o crime de homofobia. Não estou dizendo que eu discordo, não, concordo. Uhum. O que eu estou falando é da hipocrisia de dizer que pena não resolve, mas quando fala do curral eleitoral dele, aí ele quer que aumente a pena. Quando afeta ali os eleitores dele, que é o nicho que vota mais naquela linha, ele, não, peraí, meu irmão, vou aumentar a pena disso aqui. Crime de violência contra a mulher, totalmente repugnante. O que foi que a esquerda fez lá em Brasília? Votou a Lei Maria da Penha e aumentou a punição para quem comete violência contra a mulher. Tá errado? Não, tá certíssimo. Agora, por que só pode ser para isso? Por que não pode aumentar a pena para quem rouba celular? Pô, passando aqui a vida todinha pagando 12 meses no celular para chegar um cara e tomar o meu celular e ainda me chamar de vagabundo e depois ou ser preso e sair na audiência de custódia? Tá virando pagode aqui no nosso país, entendeu? Tá virando pagode. O cara é preso e antigamente era só menor de idade. Que chegava e tirava sarro na mídia. Agora não, é o menor, é o maior. Os caras roubam, sabe que tem câmera espalhada na cidade todinha. Não estão nem aí. É mostrando a cara. Passar pro Delano. Deixa eu só fazer um contraponto que eu acho que é importante isso que o senhor falou. O governador do Ceará, o Elmano de Freitas, ele deu uma entrevista semana passada, há uns dias agora, à revista Veja, e uma das perguntas lá foi justamente sobre essa questão da como se combate, né, essas organizações criminosas. E o argumento que ele usou foi exatamente o que o senhor usou agora, que é preciso mudar o Código Penal, porque aí ele fala lá que você pega os bandidos, né, são presos e soltos logo na sequência. Eu vou dar um exemplo aqui, desculpa. Lembra dos ataques que houveram no Ceará em 2018, quando o Camilo nomeou o Mauro Albuquerque para a Secretaria de Administração Penitenciária? Os presos começaram a se rebelar, incendiaram o ônibus, soltaram bomba em viaduto. Tem presos daqueles que foram presos incendiando o ônibus. Sabe qual a pena que eles pegam? Crime de dano. É uma piada, entendeu? Lá na hora eles são presos, aí coloca organização criminosa, um monte de crime. Aí vai pro processo penal. Aí o juiz olha, não tem prova aqui que ele estava numa organização cometendo outros crimes e tal. Aí, pá, desqualifica, derruba aqui um. Aí, não, é crime de dano. Ele tacou fogo no ônibus, é crime de dano. Não tem pena. Olha, é muito pouco para... Entenda, qual é a razão do incêndio? Não era simplesmente gerar um prejuízo financeiro para a empresa de ônibus ou para a prefeitura ou para o governo. O interesse final, ali, principal, era implantar o terror social para pressionar o governo do estado a deixar de fazer o que o governador eleito decidiu fazer, nomear um secretário. Entendeu? Então, isso tem que mudar a lei. Inclusive, já tem projeto em Brasília, agora tem que voltar para votar. Não adianta o Elmano dizer que tem que aumentar a pena e, quando chegar na hora de votar, os deputados do PT, do partido dele, votarem contra. Aí fica difícil. Porque, tá entendendo? Tem que mudar a lei, tem que aumentar a pena. Certo. Então, na hora que tiver as discussões lá em Brasília, dos projetos que vão aumentar a pena para criminoso, para estuprador, para crimes hediondos, né? Reduzir a maioridade penal para crimes mais graves, tem que reduzir. Entendeu? Porque senão vira... Até
É até uma ironia dizer que vira pagode, vira bodega, porque já é uma bodega. Já é uma bodega. Se você entrar dentro do sistema penal, se você conversar com os policiais, meu amigo, tá difícil a situação do policial, porque ele se sente, sabe, cercado por todos os lados. Ele ganha mal, ele não tem apoio do Estado, do governo, ele não tem apoio da legislação. Muitas vezes ele faz 100 prisões e não é reconhecido. Se cometer um deslize, tá lá uma semana inteira na mídia dizendo que ele é despreparado, entendeu? Então, assim, os policiais, eles estão numa situação hoje, a nível de Brasil, obviamente, tem ilhas que são melhores, né? Goiás é um estado muito bom com relação à segurança. Goiás, Santa Catarina, então São Paulo melhorou muito com o Tarcísio. Isso é legal porque mostra que o problema não é só a lei. A lei é um ponto, né? Segurança é muito complexo. Você fala de segurança pública, é um universo de coisas para resolver. Mas aí às vezes a gente fala, a lei é importantíssima, mas São Paulo reduziu drasticamente o número de homicídios e da insegurança com a lei que nós temos. E o secretário lá diz assim, ó, eu quero reduzir mais, mas para eu conseguir reduzir mais, eu preciso que a lei seja modificada. O vereador, eu queria exatamente perguntar, eu queria duas questões que eu ia lhe perguntar, mas a primeira que eu ia lhe perguntar, uma eu pego no gancho lá que você falou da questão dos policiais, mas assim, até que ponto esse problema que nós temos no Brasil não é um problema de interpretação e de aplicação da lei? Porque, por exemplo, você falou, tipo assim, eu peguei prendi um cara que tava 9 homicídios respondendo. Assim, não tem ali na lei que o cara possa cumprir 9 homicídios e ele tá solto. Então, assim, na verdade, entra uma coisa assim, eu fico pensando se, tipo assim, a gente vai aumentar a pena, mas assim, o cara vai cumprir a pena? Entendeu? O que é que vai determinar? Porque, digamos assim, o cara não... esse cara que, como você falou, que você aprendeu, vamos pegar esse exemplo, prendeu que estava respondendo por 9 homicídios. O problema é porque a pena de homicídio é 30 anos ou é porque não foi aplicado? Porque ele não cumpriu nem... É porque são muitas benesses na lei, né? Aí até a questão da demora também de julgamento do judiciário também é um ponto. Não só isso, mas também é um ponto. O caso desse específico que eu citei é porque foram muitos homicídios próximos um do outro, né? Tipo, o cara matou uma pessoa aqui, matou uma pessoa daqui a 2 meses, matou uma pessoa no final do ano, matou outra pessoa no ano que vem. Então, os processos hoje, um processo de homicídio vai durar 5, 10 anos. Sim. Mas entendeu? Assim, tá entendendo? Então, assim, para matar uma pessoa, você não precisa de muito tempo, você precisa de pouco tempo. Então, o que eu vejo é que tem várias coisas que realmente precisam modificar. É justo eu dar o instituto da audiência de custódia para um cara que cometeu 4 crimes no mesmo ano. Não, eu tá entendendo a loucura? Falo que parece que assim, parece que como se a gente houvesse uma defesa para, digamos, estabelecer uma nova teoria, mas a prática, assim, porque na verdade o que acontece? Nós temos uma lei prática, aí, né? Nós temos uma lei aí que define os 30 anos. Pô, o cara mata 9, ele não cumpre nem os 30. Mas fica, eu vou dar um exemplo. Eu vi um caso prático de estupro, um caso de acusação de estupro, onde o indivíduo foi condenado a 10 anos. E a redução da pena são 2/5, né? 2/5. E 2/5 você pega 10 anos, reduz 2/5, né? 2/5 vai ficar o quê? Em torno de 4 anos, mais ou menos, é isso? Aí só que você tem dentro da lei brasileira a questão da remissão de pena. O cara vai lá, começa a trabalhar, começa a ler livro, começa a fazer até atividade física também, em alguns estados conta como remissão de pena. Aí ele vai diminuindo o tempo, ou seja, um cara cometeu o crime de estupro, que é um crime extremamente reprovável socialmente, aí o cara pega, sai de uma pena de 10 e vai cumprir uma pena de 2. Tá entendendo? Então, assim, é muito pouco para a gravidade do crime. Então tem que mudar a lei também, entendeu? Não é só a lei, porque se fosse só a lei, São Paulo não tinha conseguido reduzir. Olha a gravidade do que a gente vive. O Ceará, ele teve... no ano passado, uma média, né, de assassinatos por 100 mil habitantes de 30, salvo engano, foi 36 ou foi 34,6. Vou botar o menor para não ter perigo de errar, né? Uma média de 34 homicídios por 100 mil habitantes, o Ceará teve. Aí você vai para São Paulo, é 6. É 6. Então você pega o número de homicídios que tem no Ceará para fazer uma proporção com São Paulo, rapaz, a gente está muito distante. Assim, pra gente estar perto de São Paulo, em vez de 3 mil, era pra estar morrendo aqui 400. Entendeu? O ideal é que não morra ninguém, mas eu tô falando é que, imagine, ó,
Quantas vidas foram preservadas em São Paulo pela ação do governador? Entendeu? Porque se eles estivessem iguais a gente, teriam morrido milhares de pessoas a mais lá no ano passado. Então, muitas vidas foram preservadas através da atuação do governo, mesmo com a lei ruim que a gente tem. Mesmo com a lei ruim que a gente tem, com a atuação bem feita por parte do governo, com ações que o governo conseguiu fazer, mesmo com a lei ruim. Né? E o que eu repito, que o secretário lá, que é até policial, o Derrite, e foi deputado federal, ele diz, olha, a gente reduziu bastante, mas a gente quer reduzir mais. E para reduzir mais, a gente precisa, para avançar mais do que a gente já avançou, a gente está precisando agora de um apoio da legislação. Precisa mudar a lei. Tem que mudar a lei também. Enquanto o Delano pergunta se o senhor quer mais água... Não, tá tranquilo. O que eu ia lhe perguntar, vereador, quando você falou dessa questão dos policiais, né? De como é tem sido tratado, na verdade, a categoria assim. Eu queria que você fizesse um comentário sobre o que é que mudou, na verdade, com essa nova representatividade, essa nova representação que essa categoria da segurança ela obteve nas câmaras legislativas, né? Porque eu lembro, por exemplo, o senhor vai lembrar disso também, até um pouco mais de 10 anos atrás ali, o discurso em torno da segurança ou dos profissionais de segurança elegia quem? Elegia a prestadora de TV, que o cara ia lá e que, na verdade, era um cara que ele lucrava em cima daquela... surfava em cima daquela muitos questão. apresentadores de programas policiais. E né, de um tempo para cá, você tem essa geração, você tem. O próprio Ceará tem várias, né? Você tem o Capitão Wagner, tem o seu caso, tem o caso do Sargento Reginaldo. São pessoas, Sabino também. são pessoas saídas não é nem saídas, né? Vindas das corporações, né? Que passaram aquele momento ali e que traz, na verdade, essa pauta de uma outra perspectiva, né? Vocês não são... O discurso de vocês não é um discurso exatamente do prestador de TV, né? Eu vou falar primeiro pensando em futuro, né? No ponto de vista de futuro, a gente precisa mudar muito aqui no Ceará, porque vou falar o que acontece hoje. Hoje, o maior problema da nossa segurança no Ceará, assim, do ponto de vista do profissional, é a falta de uma construção de uma carreira. Como é isso, Noélio? O soldado da Polícia Militar hoje, quando ele ingressa na corporação, ele passa em média de 7 a 9 anos para ser promovido a primeira vez, para ganhar a primeira promoção da carreira dele. 7 a 9, depois que ele ingressa. Quando ele passa quase essa década para ser promovido, e é promovido, ele ganha R$100 de aumento. Aí, R$100. Depois, ele passa mais 5 para ganhar mais uma promoção. Primeiro quase uma década, depois mais 5. Nessa segunda promoção, ele ganha em torno de R$300 de aumento. Ou seja, eu estou falando de 15 anos de trabalho para um profissional ter um aumento de pouco mais de R$300. Isso é carreira? Isso não é carreira. Então, o salário inicial hoje, ele está numa média até razoável para a questão, quando eu avalio os salários do Nordeste, do país, o salário inicial, ele deveria ser melhor. No meu ponto de vista, deveria ser, o salário do policial era para ser alto mesmo, porque está envolvendo um risco de vida, né? Mas, a nível de Brasil, o salário inicial, ele não é o pior. Ele está dentro de uma média. Mas não existe carreira. Então, isso ao longo do tempo vai gerando uma desmotivação, porque o cara entra, o cara entrou na polícia, ele ganhava um salário. O cara vai lá para a polícia, começa a ganhar 3 salários, o cara melhorou. Mas ele vai construir uma vida, ele não pode morar em qualquer lugar. Um policial não pode morar em qualquer lugar. Ele mora porque é o jeito, porque não tem condição de morar. Mas as pessoas estão sendo ameaçadas. Se estão ameaçando um morador comum, imagine um cara que é policial lá, cheio de faccionado, armado, de fuzil, chega na casa do policial, ameaça, o cara tem que ir embora. Entendeu? Então, nós precisamos mudar a carreira para construir essa valorização. Agora, do que passou para trás, a gente conseguiu avançar em muita coisa através dessa representação. Antigamente, não eram 7 a 9 anos para ser promovido, eram 20. E ganhava os mesmos R$100 de aumento. Eram 20 anos para ganhar a promoção. Nós conseguimos reduzir, né, para menos da metade, mas ainda está ruim. Conseguimos, por exemplo, o policial ele não tinha um armamento adequado. O armamento melhorou, a gente conseguiu ter a cautela de arma. Hoje o policial do Ceará, ele entra, ele recebe uma arma cautelada e ele inclusive usa essa arma até na folga. Ele vai para casa com a arma. Ele fica com a arma do Estado, tanto no serviço quanto na folga. Então isso ajuda o que é, inclusive, várias prisões que foram feitas com o policial de folga com a arma do Estado. Né? A gente teve algumas escalas que melhoraram. Eu trabalhei numa escala 6x1. Tem a escala que o pessoal briga hoje, né? Contra 6x1. Eu trabalhei na escala 6x1 na polícia. E a gente foi melhorando, né? Hoje não é igual. Ainda não é a ideal, mas melhoramos.
Então a gente conseguiu construir uma melhora de escala, que ainda tem que melhorar muito, mas melhoramos. Era muito ruim. Uhum. A gente saiu do muito ruim pro ruim. Pronto, já melhorou alguma coisa. Então a gente conseguiu dar Avançou, algum. Não, mas você pensar, eu conversei uma vez com um policial do raio, vou dar um exemplo concreto, Delano. O policial do raio me encontrou no Aracati e falou assim: pô, não mudou nada, não melhorou nada. Eu disse assim: amigo, me diga uma coisa, qual a escala que você trabalha hoje? Ele, 2x2. Eu trabalho 2, folgo 2 no raio. Eu disse assim: tu lembra quando a escala do raio era 5x2? Aí ele lembra, 5x2, era 5x2. Eu disse assim: você quer voltar para 5x2? Ele, não quero. Então melhorou. Então melhorou. Né? Porque se não tivesse mudado, não fizesse diferença, ele voltaria para 5x2. Ainda estava na 6x1. Ele trabalhava 5 dias para folgar 2. Hoje eles trabalham 2, folgam 2. Trabalham 2, folgam 2. Entendeu? Então deu uma melhorada no raio. A do raio é melhor do que a dos demais. Mas, enfim, eu acho que essa representatividade ela é importante. Porque o policial. Você acha que isso é resultado dessa representatividade? Com certeza. E assim, ainda tem uma coisa importante para apontar: o policial não pode verbalizar seus problemas, porque ele responde processo. O policial que fizer uma crítica do que ele está passando na instituição, ele responde a processo administrativo. Ele é punido por estar expondo um sofrimento, coisa que não acontece em outras profissões. Né? Ele responde a processo e é punido, porque está no regulamento, ele não pode expor, ele tem que procurar ali, falar com o tenente, que fala com o capitão, que fala... Se for esperar resolver, não resolve nunca. Joga um para o outro, não resolve. Então tem que ter alguém para falar. E no papel, dentro da representação política, eu tenho autonomia para poder falar, porque eu não sou sujeito ao código disciplinar. Entendeu? Então é importante ter essa representação. Vereador, a gente vai entrando agora nas últimas perguntas já, viu, Delano? E eu queria que a gente falasse um pouquinho do que a gente estava falando antes de começar a gravar. Falar um pouquinho de como é que a gente está à beira, né, das eleições de 2026, são eleições nacionalizadas, nós vamos ter eleição para Senado, para governo do Estado, né, e para deputados federais e estaduais, obviamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como que está essa relação do União Brasil com essas tratativas, né? Como que está o que está à mesa hoje, né? O que está sendo conversado? O meu líder político é o Capitão Wagner, né? Então, assim, primeiro ponto. Muita gente pergunta: Noélio, tu é candidato em 2026? Aí eu falo: olha, cara, depende do que o capitão quiser. Se ele quiser que eu vá para estadual, eu vou. Se ele quiser que eu vá para federal, eu vou. Se ele quiser que eu apoie um candidato a federal ou a estadual que ele indicar, eu vou estar lá junto, apoiando esses candidatos. Mas a nível de governo do Estado, o que a gente espera das próximas eleições é que a gente consiga juntar a oposição, né? Juntar o grupo de oposição, não só a União Brasil, que é o partido que hoje eu faço parte, mas juntar o União Brasil, conversar, dialogar com o PL, dialogar com esses remanescentes aí do PDT que não estão mais com o governo. Então, buscar essa união, pode ser que ocorra agora uma união do Partido União Brasil com o PP, né, que vai formar um novo partido maior ainda, que também pode estar aí junto, todo esse grupo na composição de uma oposição. O nosso trabalho é fazer as tratativas para tentar juntar todo mundo para ir para uma candidatura de governo competitiva. Então, a minha defesa é que haja essa humildade dentro do PL, dentro da União, dentro de todos os partidos de oposição, para entender que a gente precisa trabalhar em grupo. Né? Porque se a gente estiver junto numa candidatura única de oposição ao governo, nós vamos com uma grande competitividade para essa disputa de 2026. Né? Se for dividido, a gente pode correr o risco de acabar acontecendo o que aconteceu na eleição lá com o general Teófilo, onde o Camilo ganhou facilmente com 80% na reeleição, porque, né, as coisas foram feitas de forma desorganizada. Então, a gente trabalha nisso para juntar essa proximidade do Roberto Cláudio com o Capitão Wagner, com o PL, né? Eu espero que daí saiam frutos de fato para a gente eleger um senador, para a gente... O senhor acha que a eleição municipal também foi um exemplo disso aí, da falta desse alinhamento? Você acha que poderia ter tido um resultado diferente? Assim como a gente, né, fazendo meia-culpa, para só não criticar os outros, assim como a gente errou na campanha de 2020, o capitão, por imaturidade, e perdeu a eleição, que poderia ter ganho do Sarto por imaturidade, houve alguns erros nessa eleição do ano passado para prefeito. Né? Nós perdemos por muito pouco. Inclusive, eu dei algumas ideias, algumas sugestões do que poderia ser feito para a gente ter mais garantia de vitória, que se tivessem sido feitas, poderiam a gente no final, ter saído com um resultado positivo no segundo turno com o André. Né? E assim, é muito fácil o cara chegar aqui agora e dizer depois que
a obra está terminada e dizer como é que deve ser feita, né? Mas, assim, o que eu disse? Eu não estou dizendo... Quando eu fui falar, eu disse, olha, eu sei que a gente pode ganhar. Há uma onda aí, tá? Todo mundo viu. O André passou o primeiro turno em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Há uma onda, é inequívoco. Porém, a gente precisa trabalhar uma articulação organizada e fazer a política funcionar em plena eficiência para a gente não correr o risco de perder por pouco, porque depois que chegar lá no dia da eleição e der 5 da tarde, quando sair o resultado, não tem mais como voltar atrás. Então eu prefiro que a gente se organize e faça tudo o que pode ser feito e amplie a diferença, no caso, né? Vamos ganhar, ampliar a diferença. É melhor trabalhar a todo vapor e aumentar a diferença do que correr o risco de perder por pouco. Foi isso que eu disse há 10 dias da eleição. Né? E a gente houve erros, pô. O Vaidon saiu porque não conseguia conversar com ninguém. Não conseguia ter diálogo. Perdemos a oportunidade de ter várias pessoas que poderiam estar dentro do grupo. Vários vereadores e ex-vereadores que não foram eleitos que queriam conversar e não conseguiam contato para conversar. Entendeu? Então, assim, eu acho que... Mas é uma questão de tempo, de maturidade. A gente passou por isso e cometemos erros, né? Então, que não fique aqui parecendo que eu estou só criticando, né? O PL ou o André. Não. Eu reconheço que nós também, em 2020, nós erramos. Nós também erramos. Então, a gente tem que usar essas experiências dos erros para quando chegar em 2026, a gente acertar, errar o menos possível. Acertar mais para juntar todo mundo em torno de uma única candidatura de governo e para que todo mundo junto trabalhe para eleger um senador. Nós não podemos perder a oportunidade de ter mais uma vaga, né? Ter uma vagazinha de senador. Lembrando que aqui no Ceará, a gente tinha o quê? O Cid, né? O Cid lá, é a vaga do Cid e a vaga do Camilo hoje, né? E a vaga do Girão, que é o de oposição. Sim. A vaga que vai estar sendo... vão ser 2 vagas agora e o Girão vai estar saindo. Né? Ele já disse que não é candidato. E não é candidato. Então, a gente pode, se não se organizar, a gente pode acabar correndo o risco de ter lá todos os senadores alinhados a uma única linha ideológica. E tem tudo para ganhar. Eu penso que a direita tem tudo para ganhar a presidência, novamente, se souber trabalhar, se souber se organizar. E da mesma forma, eu acho que a gente tem tudo para ganhar uma vaga no Senado. Para mim, tem que errar muito para não ganhar. E um erro, que eu acho que não deve ser cometido, é um partido só querer fazer tudo. Né? Então a gente tem que ter humildade e saber, olha, eu tenho o voto da direita, do bolsonarista, que vai votar ali no candidato que o André queira para o Senado. Perfeito, é inequívoco e é um número imenso de pessoas. Mas se para eleger esse senador faltar os votos do grupo do Roberto, que poderia votar no mesmo candidato ao Senado do PL, entendeu? Então é isso que precisa ser visto, porque ao passo que essa junção para governo, a direita leva votos para o Roberto, que não é um cara reconhecidamente de direita, né? Ao passo que a direita leva votos para o Roberto também leva votos para essa chapa de Senado. E é essa maturidade que precisa ser exercitada para a gente colher resultado. Eu queria... Desculpa, Delaine, depois tu faz a pergunta. A gente estava conversando aqui antes sobre o nome específico do Roberto Cláudio também, né? Queria saber a avaliação que o senhor faz hoje, mas também se essa avaliação ela é compartilhada pelos seus colegas ali de partido, né? Se o Roberto Cláudio ele consegue aglutinar esse voto não só aí bolsonarista, né? Mas o voto do antipetismo, que aí, né, eu acho que engloba uma parcela um pouco maior da população cearense. Olha, eu acho que dentro da oposição tem excelentes nomes, né? Existem excelentes nomes. Mas o nome do Roberto ele é um nome muito bom, um nome que já foi testado, já foi prefeito 2 vezes. Eu fiz oposição ao Roberto, mas eu reconheço as qualidades, as coisas boas que ele conseguiu construir. O Roberto ele investiu muito na questão da infraestrutura da cidade, né? Que eu consigo ver rodando pela cidade, você vê obras do Roberto. Né? Então, ele saiu, mesmo eu estava na oposição e critiquei muitas coisas, né? E ele saiu com uma aprovação muito boa da cidade, entendeu? Então, assim, é preciso reconhecer isso.
É um nome muito bom, muito qualificado, um cara extremamente preparado para os debates, um cara que sabe como funciona a vida pública, sabe como é gerenciar uma prefeitura de uma grande capital, então tem capacidade para governar. Eu acho que ele é um grande nome. Agora, isso tem que ser construído em conjunto, né? Assim, da minha parte, eu acho ele um grande nome. Inclusive, o meu sonho era uma chapa Roberto e Capitão, assim, porque eu acho que o Capitão, nesse momento de insegurança que o Estado vive, ter o Capitão nessa chapa também seria uma coisa muito boa, sabe? Assim, eu imagino já o Roberto dizendo, olha, sou candidato a governador e o Capitão vai estar comigo junto para cuidar da segurança, entendeu? Isso é muito forte. A imagem do Capitão é a imagem de um cara que pode ajudar na segurança e é um grande problema que a gente vive. Mas isso tudo tem que ser discutido porque tem muitas coisas a serem consideradas. O Capitão pode ser candidato a governador, pode ser candidato a senador, pode ser candidato a deputado federal, é uma decisão que ele ainda vai tomar. No fim, o que precisa ser feito agora é o que já começou a ser feito, que são essas tratativas, essas reuniões para aglutinar, para juntar, né? Eu estou vendo os deputados muito juntos na Assembleia, reuniões no gabinete de cada deputado, né? Um dia é no da Silvana, no outro é no do Alcides, no outro é do Reginaldo. E é isso que precisa ser feito para a gente chegar já no ano que vem, todo mundo junto, em torno de um governador, né? Enfim, eu acho... A Silvana ontem, eu vi uma entrevista dela falando que acha que o PL não deveria lançar candidato a governador. Então, já é pensando o quê? Nessa aglutinação de forças, exatamente no pensamento do que eu disse. Olha, o PL ele tem uma decisão. Ele pode simplesmente, vou lançar o candidato a senador, nós temos muito voto, o bolsonarismo, a direita está muito forte e nós podemos ganhar. Pode. Não está errado não, o pensamento não está errado. Agora, é um risco, né? Porque pode a gente voltar a perder por pouco. E esse pouco pode ser o quê? O grupo do Roberto. Se o Roberto, por exemplo, tem um apoio do PL para ir para governo, ele pode dar uma contrapartida. Olha, eu vou ser candidato a governo, eu ajudo a candidatura do Alcides para o Senado. Aí você junta lá os deputados, né? O Cláudio Pinho, o Antônio Henrique, o Queiroz. 3 deputados. Eu tenho certeza que 3 deputados vão dar mais do que 10 mil votos. 3 deputados. Nós perdemos por 10 para a prefeitura. A gente não deve, né? Não pode, que a decisão é do PL. A gente não deve correr o risco de cometer o mesmo erro. Acho que tem que ter maturidade, pensar no Estado, né? Pensar que a gente representa a vida de milhares de pessoas que estão sofrendo de verdade. Não tem coisa pior do que você visitar uma comunidade e ver uma casa vazia de uma pessoa que foi expulsa. Onde essa pessoa está morando? O governo ajudou? Deu casa? Porque eu vejo casas de conjuntos habitacionais dados pelo governo que a pessoa ganha e é expulsa pela facção. Olha a loucura. O cidadão hoje corre o risco de sair, de ser expulso de casa, entrar num projeto habitacional do governo, ganhar uma casa e ser expulso de novo pela facção. Isso aconteceu lá no Serve Luz. Pessoas expulsas das suas casas da comunidade. Por quê? Porque o conjunto habitacional foi construído no bairro que é dominado pela facção X. E a pessoa que está vindo morar lá é do bairro Y, que é dominado por outra facção. E a facção manda embora. Tá entendendo? Sim. E assim, não tem direito ao contraditório. Facção não dá direito a contraditório. Se você tiver uma pessoa na sua família, um primo distante, um primo que é envolvido com facção, e você mora no bairro, você corre o risco de ser expulso simplesmente porque você é primo, mesmo que você não tenha troque uma mensagem de WhatsApp com seu primo. Porque eles desconfiam que você pode estar passando informação para o seu primo que é da facção rival. Por que o Uber não pode entrar na comunidade, em algumas ruas de comunidade? Porque eles acham que o Uber está fingindo que é Uber ou se aproveitando da situação de que é Uber para ir copiar, investigar o que está acontecendo. Se o fulano que a facção rival quer matar está na rua. É por isso, entendeu? Não é que eles têm um problema com o Uber. É porque eles querem se defender no cometimento do crime dele, querem manter o domínio daquele território e se sentem ameaçados e com eles não tem direito a contraditório. Vereador, nosso tempo está estourando. O Delano queria Passa fazer rápido, mais uma. Já fez? Passa rápido. Pois pronto, então.
Não, foi uma hora voando. A gente deixa aí com a vontade de ser pra a gente deixa os pontos abertos para voltar, entendeu? Tá certo. Vereador, eu queria agradecer em nome do Grupo Opinião CE a sua participação aqui no jornal. Tenho certeza que o senhor tem um eleitor cativo, né, um público cativo, é muito atuante também nas redes sociais. Então, quero agradecer aqui a sua participação com temas importantes, temas caros de fato para a população, e já, mais uma vez, como o Delano falou, já estendeu o convite para uma próxima oportunidade também para a gente debater um pouco mais sobre esses pontos. Bom prazer, muito obrigado pela oportunidade, vamos voltar, tem muita coisa para conversar na cidade, né? Então, inclusive, aproveitar essa primeira vinda da gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, na próxima a gente já vem e responde. Verdade. Estamos à disposição. A gente avisa um pouco antes, né, para pegar as perguntas. Para conversar esses novos temas aí. Obrigado. Pois, obrigado, a gente que agradece aqui a participação. Delano, obrigado também, né, pela parceria, Rodrigo, a gente segue juntos. Ao vereador aqui também, que foi um debate produtivo aqui pra gente. Perfeito, te agradecer também, né, pela audiência, claro. Aproveito, peço para você nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X, né, no antigo Twitter. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, bate se inscrever, você não paga nada para isso. Aproveita, comenta, compartilha e também marca o sininho para receber todas as notificações, todas as novidades aqui do Opinião CE. O Questão de Opinião de hoje fica por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.